Para o Tiago, né? Tiago dá continuidade ao tema. Tá, Tiago? Com você agora. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje. Deixa eu agradecer primeiro a doutora Miriam pela brilhante exposição, né? A gente aprende muito ouvindo ela falar. Muito obrigado. Foi excelente. Agradecer também a FENAJUDE, em nome do DIEESE, pelo convite para a gente estar aqui hoje participando desse debate, que é o debate mais importante, né, hoje para os servidores públicos e também para a sociedade, né? Afinal de contas, a reforma tem um impacto muito grande para os servidores, para as servidoras, mas também para a sociedade, né? Os estudos que a gente tem feito no DIEESE a respeito do assunto, a gente tem sempre tentado levar esse viés também, né? Quando a gente conversa com o dirigente sindical, com o servidor, para mostrar que é importante debater com as pessoas, discutir com as pessoas, para mostrar para elas que a reforma vai afetá-las também, né? Fugindo dessa questão de que, não, tem que fazer a reforma porque os servidores são muito privilegiados, para mostrar para as pessoas que não é bem assim. Então, eu vou falar um pouco sobre os números, né? O Araújo me pediu para falar sobre os números. Vai coincidir muita coisa com o que a doutora Miriam falou, mas algumas coisas também vão ser novidades, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que fica mais fácil para a gente visualizar alguns gráficos, alguns dados. Bom, vou maximizar aqui. Bom, esse contexto, né, onde a reforma está inserida, que já foi muito bem explicado pela doutora Miriam, é importante a gente frisar, né, porque a reforma não saiu do nada, né? Desde 2016, como ela falou, a gente vem com uma série de alterações na Constituição, na legislação infraconstitucional, que visam consolidar esse modelo neoliberal no Brasil, né? Um modelo que enxerga o Estado como algo que atrapalha o funcionamento do mercado, né? E central nessas mudanças é a emenda 95. Se a gente não compreender qual que é o significado da emenda 95, a gente não consegue entender por que essas outras reformas todas estão sendo feitas, né? Porque todas elas são, de certa maneira, necessárias, né? Dentro dessa lógica perversa da emenda 95 de congelar a despesa primária por 20 anos, essas outras reformas que estão sendo feitas, elas são necessárias, né? Porque a despesa primária ela é constituída de diversos itens, né? Gasto com saúde, com educação, com salário do servidor, com investimento público, né? Tudo isso constitui a despesa primária. Só não é despesa primária o juro da dívida. Né? Então, se você tem que congelar o todo, você precisa controlar o crescimento das partes. Então, o que eles fazem? Reforma da Previdência, para retirar direitos. Né? Você diminui o valor do benefício, estende a idade da aposentadoria, fazendo com que muitas pessoas não consigam se aposentar. Isso é o que vai acontecer na prática. E agora é necessário atacar o lado dos servidores. Né? Já atacou a Previdência, agora vamos atacar um outro pedaço da despesa primária, que é o gasto com o servidor público. Então, vamos fazer uma reforma administrativa cujo objetivo é esse. Não tem nenhum objetivo de melhorar o serviço público, de atender melhor a população. O objetivo é cortar despesa. E é interessante que até alguns economistas mais ortodoxos, né, mais conservadores, neoliberais, têm dito que a reforma não vai ter esse efeito de diminuição de despesa, que eu entendo que é uma grande bobagem. Essa reforma ela tem um grande potencial para reduzir despesas, sim. Porque na medida que ela cria todos aqueles vínculos precários entre a administração pública e os futuros servidores, um dos objetivos é rebaixar o salário na entrada, rebaixar o salário no ingresso. Isso já foi falado pelo próprio ministro da Economia. Esse é o objetivo. Então, se você reduz o salário de ingresso do servidor, como é que você não vai cortar despesa? Né? O enfraquecimento, a relativização da estabilidade do atual servidor também serve para isso. Você deixa de perder o cargo com o trânsito em julgado, passa a perder o cargo por decisão de órgão judicial colegiado. Então, existe a maior possibilidade de servidores atuais perderem o cargo mais facilmente. Ou seja, manda o servidor embora e contrata um precarizado, seja por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Isso é um grande mecanismo de redução de despesa. Fora a questão da definição dos critérios de avaliação de desempenho e lei ordinária. Eu tenho certeza que não tem nenhum servidor, nenhuma entidade dos servidores que não queira discutir avaliação de desempenho. Mas eu tenho certeza que todo mundo quer que esses critérios sejam definidos, primeiro, princípios constitucionais e critérios definidos em lei complementar. Porque lei ordinária é muito fácil de ser aprovada e ser modificada. Quem quer definir critérios de avaliação de desempenho em lei ordinária? E é isso que a PEC está propondo. E tudo isso contribui
para essa redução de despesa e entra nesse contexto que a gente está vivendo, né? Puramente fiscalista, de olhar a questão do problema do déficit público como só um problema de despesa, sem não pensar em receita, sem pensar em crescimento econômico e tudo mais. Então, esse contexto é fundamental. Essa reforma, ela não vem, ela sai, ela é filha, né? A emenda 95 ela é a mãe de todas as reformas que estão sendo feitas no Brasil. Mãe não, né? Mãe não. Madrasta, vamos dizer assim, que é mãe não. Mãe não dá, desculpa, eu errei o termo, é madrasta. Né? Enfim. Então, o que o governo fala? É o que a Miriam falou. Não, nós temos que fazer essa reforma administrativa, porque se não fizer, nós não vamos ter capacidade de investimento. Está dentro da lógica da emenda 95. Eu preciso cortar uma despesa para aumentar a outra, porque eu tenho um teto de despesa. O debate todo sobre esse renda, não sei o que eles estão querendo fazer para destruir o Bolsa Família, é esse. Eles não podem aumentar a despesa, porque a emenda 95 não deixa. Né? O que restringe, na verdade, a capacidade de investimento no Brasil é a emenda 95. Não tem nada a mais que explique isso. Né? Ela é a emenda que impossibilita a realização de política anticíclica. Né? O que é isso? Você está no ciclo da economia, que a economia está descendo, está piorando, o investimento está baixo, a demanda está baixa, a renda disponível está em queda, e o governo atua para empurrar a economia ainda mais para baixo, porque a taxa de investimento público só cai. Por quê? Por causa da emenda 95. Não tem outra explicação. Né? Outra coisa importante, já tem aí a Lei 173 que congelou o salário dos servidores pelos próximos 2 anos. Eles viram e falam assim, não, nós precisamos fazer uma reforma administrativa para cortar despesa, porque o salário do servidor é muito alto. Já tem a 173 que está congelando o salário do servidor e tem as 3 propostas lá do Plano Mais Brasil, que tem uma delas o mesmo objetivo. Outro ponto importante, você desconsidera que a administração pública, o servidor, nos pequenos municípios, tem um peso muito grande. Então, a economia daqueles pequenos municípios ela vai ser profundamente afetada por uma reforma que vai nesse sentido de cortar despesa, diminuir o papel do Estado naqueles municípios. A reforma de Previdência já fez isso. Por quê? Porque o gasto previdenciário em municípios pequenos é muito relevante para a economia daqueles pequenos municípios. Então, você corta o gasto previdenciário, diminui, piora, dificulta o acesso ao benefício previdenciário. O que significa? Menos dinheiro circulando naquelas pequenas economias. Então, isso é completamente desconsiderado pelos defensores desse tipo de reforma, dessa lógica fiscalista que vai só em cima da despesa. Tá? Tudo isso são contra-argumentos que a gente tem contra essa reforma, na forma como ela está desenhada. Esse dado a doutora Miriam já falou também. Tem muito servidor no Brasil, né, o que se diz. Não tem, por quê? Quando você compara a quantidade de servidores em relação ao total do mercado de trabalho, o índice no Brasil é muito inferior ao que tem na maior parte dos países da OCDE. Tá? Você tem os países lá nórdicos, né, os países onde o estado de bem-estar social é mais consolidado, com essa proporção na Noruega, por exemplo, chega a 30%. Né? 30% de servidores em relação ao total do mercado de trabalho. O nosso está em 12,5%. Então, essa questão do inchaço é uma grande bobagem, uma grande falácia. Outro ponto importante, em relação à população, ao longo do tempo, né, essa proporção ela se mantém praticamente constante. Eu peguei o dado só entre 2002 e 2018, você saiu de 3,01% para 3,09%. Praticamente uma linha constante ao longo do tempo, proporção de servidores em relação ao total da população. Não tem inchaço e nem tem crescimento desse suposto inchaço. O Estado está do mesmo tamanho em relação ao tamanho da população. Tá? Quando você compara isso com os outros países, com países da Europa Ocidental, você vê que a proporção no Brasil é muito menor. O da Itália, ali, que a gente achou que foi o menor, é de 6%, um pouco menos de 6%. O Brasil, como nós mostramos, é de 3%. Então, o Estado brasileiro não é inchado. Nós não conseguimos verificar isso na realidade quando a gente olha para os números. Tá? Em relação ao mercado privado, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? A proporção de servidores em relação ao mercado de trabalho privado, ela caiu. Né? Por quê? Durante 2003, de 2003 a 2014, o mercado de trabalho privado no Brasil praticamente dobrou. E o mercado de trabalho do setor público, servidores públicos, em relação ao mercado de trabalho privado, ele foi caindo, porque ele cresceu numa proporção menor. Então, não tem inchaço e tem, na verdade, até uma diminuição quando você compara com o mercado de trabalho privado. Até tem um pequeno aumento nos últimos anos por causa da crise econômica e da recuperação muito lenta da economia do país. Né? E também pela própria reforma trabalhista.
Outro ponto importante que já foi falado, a maior parte dos servidores no Brasil se encontra nos estados e nos municípios, né? Tem um pequeno grupo de servidores que estão no setor público federal e nas empresas estatais. Então, os servidores que vão ser mais afetados pela reforma, que formam a maioria, são vocês, né, que são servidores estaduais, e os servidores municipais, né? E a questão da remuneração, outro aspecto importante é o quê? 53% dos servidores públicos no Brasil ganhavam em 2018 menos de 4 salários mínimos. Aí uma pessoa pode falar assim, mas Tiago, 4 salários mínimos é muita coisa, R$ 4.000. Depende, porque nós no DIEESE nós calculamos um indicador que se chama salário mínimo necessário, que é o quê? É o salário que a gente considera que é aquele necessário para a família ter condições mínimas de dignidade. Saúde, educação, previdência, lazer. Então, a gente faz um cálculo e estima que esse salário mínimo hoje no Brasil está em torno de R$ 5.000. Então, você tem mais da metade dos servidores públicos no Brasil ganhando um salário que é abaixo daquele que é o mínimo necessário para ter uma boa qualidade de vida da sua família. Tá? Então, essa ideia de que o servidor público, todo servidor público ganha muito, ela não é verdadeira. Tem uma grande proporção de servidores que ganha pouco, que não ganha tão bem assim. O que acontece, na verdade, é que você tem 42% da massa salarial, do total recebido pelos servidores, que está concentrado naquele pessoal que ganha acima de 10 salários mínimos. Ou seja, tem uma pequena parcela dos servidores públicos que ganham salários muito altos. Mas, assim, eu até não consigo dizer que esse grupo de servidores não tenha que ganhar bem. Vamos supor, por exemplo, os professores das universidades federais. O professor que entra numa universidade federal hoje com doutorado, a pessoa que tem mais de 20 anos de escolaridade, ela ganha pouco menos de R$ 10.000. Aí nós vamos dizer que nós temos que pagar menos para esse pessoal? Eu acho que não. Essas pessoas são importantes, porque elas atuam, elas nas suas áreas de pesquisa, elas são fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, você não tem que pagar menos para essas pessoas. Você tem que pagar mais para aquelas pessoas que estão na base da pirâmide e melhorar o salário no setor privado. Essa, na verdade, que é a grande distorção que a gente tem no Brasil. O salário no setor privado é muito baixo. Essa tabela ela ressalta muito o que o doutor Emília falou também. Olha só, nos municípios, o que nós temos? Metade dos servidores nos municípios ganham menos de R$ 2.032. É isso que esse conceito de mediana mostra. Metade dos servidores ganham menos de R$ 2.032. 75% dos servidores nos municípios ganham menos de R$ 3.381. Nos estados melhora um pouquinho. Metade dos servidores ganham menos de 3.600. Na União, aí essa média salarial já muda um pouco, né? Porque as carreiras que você tem na União, muitas delas são carreiras típicas de Estado, né? Pessoal, sei lá, da Receita, magistratura, e outros que não são também, como eu citei o exemplo dos professores das universidades federais, mas são categorias que, no meu entendimento, elas têm que ter bons salários, né? Não estou aqui defendendo extra-teto, nem nada disso, estou dizendo que tem determinadas categorias no setor público que, se você não pagar um bom salário, você não vai atrair bons profissionais, né? Outro ponto importante que explica o salário do servidor público ser um pouco melhor, do que o salário da iniciativa privada, é a escolaridade. O servidor público, em média, é mais escolarizado do que o trabalhador da iniciativa privada, até pelas próprias exigências do concurso, né? Os concursos, muitas vezes, exigem determinado nível de escolaridade para os servidores. Vocês podem ver aí, em 2018, mais de 50% dos servidores tinham nível superior completo, né? Enquanto no setor privado esse percentual era de 15%. Tá? Então, você tem uma proporção maior de servidores com maior nível de escolaridade, e isso é um dos fatores que ajuda a explicar a maior remuneração. O serviço público, qual que é a lógica no meu entendimento? Você quer prestar um bom serviço para a população, você precisa contratar servidores qualificados. Servidor qualificado, você vai ter que pagar ele um pouco mais do que ele ganharia na iniciativa privada, né, para várias carreiras, né? Essa seria a lógica também que explicaria o porquê desse salário ser um pouco maior no setor público, né? Mas, apesar disso, tem algumas carreiras específicas, quando você compara o salário médio no setor público com o salário médio no setor privado, e no setor público eles ganham menos, né? Selecionei algumas. Engenheiros químicos tem uma diferença de quase R$ 10.000 na média do que esses profissionais ganham no serviço público na comparação com o setor privado.
que eu estou mostrando nessa tabela? Tudo é para relativizar esse discurso de que é uma verdade absoluta de que o servidor ganha muito, de que o servidor ganha mais. Né? Tem várias situações, a ideia desses slides todos é mostrar isso, em que isso não é verdadeiro. Né? Pode ter casos que a pessoa tem a mesma ocupação, a mesma formação no setor privado, no setor público ela ganha menos. Isso acontece. Tem várias ocupações da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, em que o trabalhador com aquela formação, com aquela ocupação no setor público ganha menos do que ele ganharia no setor privado, em média. Outro ponto importante, também já foi abordado, a questão do gasto, né, com os servidores públicos. Porque quando a gente olha esse gráfico aí, entre 97 e 2019, você vê, opa, o gasto total com o pessoal no Brasil, da União, esse gráfico é da União, mais do que dobrou, né, em termos reais. Então, aí você vira e fala assim, não, então o pessoal que defende a reforma está certo, tem que diminuir o gasto. Não é isso, como já foi falado também, você não pode pegar uma variável em termos absolutos, né, e dizer, não, está crescendo demais, então a gente tem que cortar. Quase tudo em economia, para não dizer tudo, você tem sempre que comparar em termos relativos. Né? Por quê? Ao longo desse mesmo período, o PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas finais produzidas no país, também quase dobrou em termos reais. E é isso que faz com que a despesa em relação ao PIB fique praticamente constante ao longo do tempo. A despesa com o pessoal em cargo do governo central. Ou seja, o que o país cresceu na geração de riquezas dá conta dessa expansão do gasto com o pessoal na União. E como a doutora Miriam mostrou, isso também vale para estados e municípios. Né? Então é isso que a gente precisa, esse tipo de informação é que a gente precisa ter para poder refutar esse tipo de argumento furado. A gente não pode permitir que essa informação falsa chegue à população. Outro ponto importante, quando você compara a despesa com o pessoal em relação à despesa total na União, o que acontece é que ela caiu ao longo do tempo. Né? Ela caiu aí quase 10 pontos percentuais. Então, é mais um dado que mostra que esse discurso de que o gasto é grande e cresce, ele não é bem assim. Você tem que relativizar isso quando você faz as comparações adequadas. E, por fim, para terminar essa parte da questão dos números, né? Quando você pega, e isso ninguém discute, né? O gasto com juros nominais da dívida pública, também como proporção do PIB, para manter a honestidade intelectual, eles mais do que dobraram nesse período entre 97 e 2020, 2019. Tá? Então, não pode, né, na lógica deles, aumentar o gasto com o serviço público, tentar melhorar o serviço público, mas pode aumentar o gasto com os juros da dívida, não tem problema. Ninguém discute isso. Né? A própria emenda do teto é uma emenda que controla o gasto primário. O gasto com o juro da dívida não está incluído no gasto primário, certo? Então, é isso que acontece no nosso país, né? Essa contradição, essa bobagem que sempre a gente tem que ouvir. Né? E aí, quando você vê o representante do governo falar sobre a reforma, defender a reforma, o que ele fala? Ele fala que o topo do funcionalismo, o salário de R$ 39.200, ele é baixo. Mas não está fazendo uma reforma administrativa para cortar privilégios? Não é essa a ideia da reforma administrativa? Como que a reforma administrativa é para cortar privilégio se o topo do funcionalismo tem que aumentar? Isso não faz. Como que isso valoriza a meritocracia? E principalmente num contexto dessa reforma, que é uma reforma que vai possibilitar a ampliação do apadrinhamento. Né? Quando você, por exemplo, cria lá os cargos de liderança e assessoramento e permite que funções técnicas possam ser ocupadas por esses cargos, que são cargos de indicação, por nomeação do chefe do poder ou do ente, o que acontece? A gente pode pensar um exemplo hipotético. O sujeito é eleito para um determinado cargo, com apoio de uma determinada construtora, e aquela construtora quer a liberação de uma determinada área para fazer um empreendimento. O que essa construtora pode fazer? Não, indica que o fulano, para aquele cargo ali de engenharia, que é o responsável pela liberação dessas áreas, e aquele sujeito que a função técnica vai poder ser ocupada pelo cargo de liderança e assessoramento, vai ter a função de quê? De atender aquele interesse daquela empresa que financiou aquele candidato. Então, a gente volta para aquela lógica antiga, né? Que a Constituição de 88, que o concurso público, que a estabilidade diminuiu exponencialmente no Brasil.
Então, esse é um dos grandes riscos dessa reforma. Eu não sei como é que está o meu tempo, se eu tenho mais algum tempo para poder falar, mas eu queria destacar mais algumas coisas, principalmente aqui, tudo isso a doutora Miriam já falou, sobre a reforma em si, né? Que é aqui a questão da organização sindical. Acho que isso é importante. Quando você cria lá os 5 vínculos, né, entre eles, apenas o cargo típico de Estado vai ter a possibilidade, né, de ter a estabilidade, né, nem a estabilidade garantida, porque vai depender de passar pelo vínculo de experiência. Durante esse período, a pessoa pode perder o cargo. Mas todos os outros 4, vínculo de experiência, vínculo por prazo indeterminado, vínculo por prazo determinado e o cargo de liderança e assessoramento, são vínculos sem estabilidade. Né? Então, o que vai acontecer do ponto de vista do sindicalismo do setor público? Primeiramente, já foi fortemente afetado pela reforma trabalhista, né? Principalmente no financiamento. O sindicalismo do setor público, em particular, que tem uma proporção de sócios maior, né? Muitos sindicatos têm uma representatividade muito grande no sentido da proporção de sócios em relação ao total da categoria, né? 60%, 70% da categoria afiliada ao sindicato. Então, esses sindicatos conseguiram se segurar, porque tem essa força, né? Apesar de perder o imposto quando a reforma trabalhista é aprovada. Mas quando você tem, a partir da reforma administrativa, se ela for aprovada dessa forma, um racha da base, né? Porque a administração pública, na medida em que ela vai poder ter a possibilidade de contratar servidor por prazo determinado, por prazo indeterminado, e, muito provavelmente, sejamos realistas, né? Os cargos de analista judiciário e técnico judiciário não farão parte dos cargos típicos de Estado, essa é uma probabilidade muito grande. Os futuros servidores do Poder Judiciário serão vinculados à administração pública através daqueles vínculos precários, né? Então, você vai ter uma base rachada. Então, vamos supor que o sindicato chama uma greve. O servidor estável hoje já tem dificuldade de participar da greve, porque nós não temos no setor público a lei. Está usando a lei de greve do setor privado por determinação do Supremo. Não temos no setor público negociação coletiva, né? Foi até vetada pelo presidente anterior. Então, a situação do atual servidor estável já é complicada nesse sentido, né? Imagine, então, com uma base rachada com parte dos servidores com estabilidade, que tem essa segurança, né, da estabilidade, e uma parte que não tem estabilidade. O servidor não estável ele vai se sentir muito mais desconfortável para se filiar ao sindicato, para participar dos movimentos, seja movimento grevista, qualquer tipo de movimento que o sindicato chame, né? Isso pode diminuir a possibilidade a força do movimento sindical do setor público. Existe uma grande possibilidade para isso. A luta vai ficar certamente muito mais difícil com essa pulverização da representação, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Além de tudo que a reforma faz, ela pode também enfraquecer dificultar ainda mais a situação dos sindicatos de servidores públicos das diversas categorias, né? Principalmente daqueles sindicatos que não vão representar cargos típicos de Estado, né? E outro ponto que eu acho importantíssimo também é a questão da alteração que está sendo feita lá no artigo 173 da Constituição, né? O artigo 173 da Constituição, hoje, ele autoriza o Estado a fazer política econômica. Lá no caput do artigo 173, sob determinadas condições, determinadas circunstâncias, o Estado brasileiro pode intervir em determinados setores. Eles estão incluindo um dispositivo nesse artigo 173, que ele fala: o Estado fica proibido de adotar medidas de reserva de mercado que impeçam a livre concorrência. Com isso, o monopólio sobre exploração de recursos naturais e execução de serviços estratégicos pode ser revista, além de limitar a atuação do Estado na economia. Dentro daquela lógica, né, do princípio da subsidiariedade, eles introduzem no artigo 173 um dispositivo que impede o Estado de fazer política industrial, por exemplo. Se a gente pegar o exemplo do petróleo, da Petrobras, se não fosse a atuação estatal ao longo da história, não só no período pré-sal, mas ao longo de toda a história, nós não teríamos desenvolvido, né, dentro do Brasil, uma empresa brasileira, tecnologia nacional, pensada por cientistas, engenheiros brasileiros, a gente explorar, tirar petróleo a uma profundidade gigantesca. Isso só aconteceu porque o Estado brasileiro teve a possibilidade de fazer isso.
que esse dispositivo faz, e isso é importante não só para os servidores, é importante para todo mundo, para toda a sociedade, é tirar essa possibilidade do Estado brasileiro fazer política pública, política econômica, política industrial. Nós não teríamos